Woody Allen, Roman Polanski, Harvey Weinstein, o que eles têm em comum? Além de serem grandes nomes da indústria cinematográfica norte-americana, eles passaram a ser sinônimo também dos terríveis abusos que vieram à tona com o início da campanha #MeToo em 2017. O fenômeno que ficou conhecido como efeito Weinstein escancarou uma série de crimes sexuais em Hollywood, depois de algumas denúncias super corajosas de atrizes como Angelina Jolie, Mira Sorvino e Rosanna Arquette. Eu sou a Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Tudo isso já faz um tempo, mas nem por isso é um tema, deixa de ser um tema relevante para a gente discutir. Por isso, no episódio de hoje, a gente parte da seguinte pergunta, da seguinte questão: a biografia de um artista deve influir ou não na apreciação de sua obra? Além disso, os exemplos mencionados pela Malca também têm outro elemento em comum. Além de serem homens monstruosos, considerados por muitos ainda hoje grandes gênios do nosso tempo, eles têm origem judaica. Daí nos perguntamos, e nós com isso? Qual que é a posição que deveríamos tomar em relação aos crimes de gênios? Cabe apenas o boicote e a indignação? Eu sou Amanda Hatzira, professora estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu ainda não estava no Eu com isso, mas a gente já recebeu o nosso convidado aqui hoje. Então eu nem existia no Eu com isso quando ele veio aqui, gente. Então, mas para falar desse tema hoje, sempre bastante polêmico, né? A gente convidou o psicanalista Christian Dunker, que ele é professor do Instituto de Psicologia da USP, e youtuber no canal Falando Nisso. Christian, seja bem-vindo de volta! Opa, sempre bom estar com vocês de novo, Malca, Pois é, fazem exatamente 100 episódios desde a sua primeira participação. A primeira foi no episódio 59, quem quiser voltar e escutar, terá um conteúdo de muita qualidade. Bom, antes da gente entrar aí no nosso tema, que já é pesado por si só, né? Christian, eu queria que você comentasse aí qual que é a tua opinião sobre como a gente está lidando hoje com essa cultura de cancelamento, linchamento virtual. Como que você acha que essas questões estão caindo aí no julgamento ético e moral da nossa sociedade hoje? Olha, Malca, esse é um fenômeno que a gente reputa, sim, novo. Ele é contemporâneo da expansão da linguagem digital e ele é um pouco diferente da reprovação a que alguém sempre pôde estar sujeito pela opinião pública. Há certas características, por exemplo, no cancelamento, que envolvem a sua velocidade, né? Envolve um sentido de retaliação e punição, envolve uma desconsideração pelo tempo das explicações, do debate, da justificativa, né? De fato, isso não pode ser comparado com outras formas, vamos chamar assim, de punição ou de crítica moral. Porque você tem imediatamente a monetização envolvida com esse novo negócio que vem com a linguagem digital. Portanto, há uma relação que ela é assim de admirador e admirado, de fã e superstar, mas tem uma relação de investimento também. Quando eu clico ou entro e me coligo a um site, eu sinto que eu sou um pouco dono dele. Ele é bom porque significa que as pessoas têm mais propriedade sobre as suas opiniões, talvez? Mas talvez isso seja uma banalização muito grande, né? Boa palavra, né? Inclusive porque ela é problemática nesse contexto, né? Propriedade. A gente ter propriedade sobre outras pessoas, que são pessoas que estão falando, opinando e etc., é um pouco diferente da gente dizer eu tenho propriedade sobre um bem, sobre uma instituição que seja, né? Mas de fato essas duas coisas se juntam na experiência do cancelador. Ele sente que aquilo é uma extensão dele, aquilo é propriedade dele, assim como ele investiu naquele fã, naquele ídolo, e ele agora quer retirar o seu capital, né? E isso é uma interveniência, vamos dizer assim, da lógica proprietarista, vamos chamar, naquilo que devia ser objeto de uma apreciação estética, ética, né? Política, eventualmente. Essa combinação nós estamos aprendendo com ela ainda. O cancelamento é um fenômeno novo, é um fenômeno que é muito diferente de um lugar para o outro. Por exemplo, cancelar nos Estados Unidos
tem regras diferentes da que a gente tem no Brasil. Bom, o fato de serem homens, muitos judeus, é um fato, vamos dizer assim, ambíguo, né? Porque a gente vai dizer, é porque são mais judeus que estão em posições de poder? É porque são mais judeus que praticam, né? Polanski, Herskovich, que você citou, né? Atos ilícitos? E é sempre muito complicado fazer esse tipo de generalização, né? Mas, por outro lado, justamente porque essa generalização ela já está latente, que os cancelamentos eles são impulsionados, eu vou chamar assim, usando impropriamente a palavra, de modo inconsciente, também no mau sentido, no sentido de reforçar preconceitos. Como a gente viu no Brasil com o caso da Carol Conká. Dizer, uma ativista, né, uma feminista, mas negra também, ela estava praticando ali uma opressão contra alguém que era LGBT, complexa a situação para a gente julgar, mas o que aconteceu na resposta social brutal de cancelamento? Né? Uma punição muito grave a isso. Como é que a gente vai medir o quanto de racismo que estava em jogo nessa punição? Difícil. Muito difícil. É complicado. Eu, como comunicóloga aí que trabalha com manejamento de reputação, né? Então, eu trabalho com relações públicas. O processo de recuperação da imagem para essas pessoas é muito difícil, assim, e precisa de muito, muito, muito trabalho. E aí principalmente quando tem esses atravessamentos de gênero, de raça, exato, né? Porque e é muito mais fácil, o que aconteceu quando uma nesse pessoa evento tem isolado. Exato. Vem uma blogueira branca, por exemplo, né? Sei lá, fitness. E ela aparece basta ela aparecer ali acionando o modo Suzanne von Richthofen, né? Uma roupa mais neutra, camiseta branca, o cabelinho preso, sem maquiagem, pedindo desculpas e logo você recupera a sua imagem. A gente não vê muito, né, esses mecanismos funcionando para quando a gente está falando de pessoas negras ou homens e mulheres negras, não é tão fácil, né? É muito mais difícil. Claro que o racismo ele entra, né, nessa conta. E a gente tem um agravante que é assim. Muitos cancelamentos, alguns dizem assim, majoritariamente o cancelamento é uma expressão que vem da tradição crítica, que vem da esquerda. Ela é mais simples, né, mais recorrente naqueles que têm uma atitude mais informada, mais crítica, mais exigente, mais você pode variar um pouco, né, a qualificação desse campo, vamos dizer assim, progressista, porque ela é uma forma aguda, extrema, de também resistir à opressão, né? De resistir à segregação, de dizer isso não, de facultar que, por exemplo, mulheres em determinados cenários onde tipicamente são oprimidas, como é a indústria cinematográfica, a indústria do show, do business, né, do show business, mas a gente poderia pensar em outros, isso é aquela, vamos dizer assim, posição em que alguém pode dizer e ser escutado, não só como alguém que individualmente sofreu uma opressão, mas para transformar aquela ordem simbólica, para transformar aquele estado de coisas, a naturalização que a violência vem a sofrer em muitos contextos. Então, a coisa merece também um corte, né, do ponto de vista ou de classe, ou de aspiração e entendimento do que é crítica, e, portanto, do que é transformação social. Vem nessa questão que você levantou, né, Malca, de como você depois faz para recuperar, como é que você repara, como você reconstrói uma história, né? Pensando que os efeitos, né, de devastação de uma denúncia, né, de uma primeira denúncia, eles são incalculáveis. Eles são, às vezes, muito pior do que você pôr uma pessoa na prisão, né, onde supostamente ela vai pagar a sua dívida com a sociedade, ela vai se reabilitar, e daí ela sai da prisão incógnita. Não, um cancelamento não diz quando termina a sua pena. Tá pensaram nisso? Uma pena sem que estipule, olha, você fica 2 anos, você fica 5 anos, você fica 10 anos. Não, prisão perpétua, ou então solidão perpétua, ou então silenciamento perpétuo.
Muito difícil, e juridicamente, né, juridicamente não diria, mas se a gente pensar do ponto de vista da justiça, né, que vai além do direito, vai além do conseguir assim seu direito ao esquecimento, por exemplo, né, do ponto de vista da justiça como experiência ética, é muito complicado mesmo. Sim, e adentrando um pouco mais no nosso tema de hoje, você acha que é possível, então, que a gente se posicione ao mesmo tempo contra as violências, os abusos denunciados contra esses homens, né, como Polanski, Woody Allen, que a gente mencionou no começo do episódio, e ainda assim seguir apreciando sem muita culpa as obras criadas por eles, né, que eles são, né, obras ditas geniais, né, desses homens que são gênios, mas que têm um lado aí meio monstruoso, né? Queria que você comentasse se do ponto de vista psicanalítico, como que a gente lida internamente com essas cisões que são muito conflituosas, principalmente para gente que se diz progressista, enfim. Ótima questão, acho que em aberto, né, não tem um bom encaminhamento, um bom tratamento para isso ainda hoje, né? Mas dá para a gente fazer um pouco assim a reconstrução dos termos do problema. A gente tinha uma posição clássica que dizia assim, olha, a arte é uma linguagem autônoma. Ela tem que ser observada, fruída e pensada a partir da obra. A obra é que vale. Então, é a linguagem que a obra cria, o avanço, a transformação que ela coloca, né, enquanto acréscimo nessa conversa infinita que é a arte, né? É assim que a gente deve apreciar uma produção estética. Ou seja, forçando bastante o fato de que ela é uma ficção, de que ela é uma hipótese, né? De que ela é uma versão que pode vir a se realizar do mundo e pode vir a não se realizar. Uma versão negativa, inclusive, dos mundos possíveis, né? Uma versão que pode ensinar muito sobre o que nós não queremos. Esse é o papel, né, das distopias. Vamos pensar como o cinema retratou a cidade, né, no último século e qual a importância das distopias, de Alphaville, a Metrópolis, a Blade Runner, né? Quer dizer, quando você pensa aquilo que você não quer, né, que você consegue renovar o teu olhar para o mundo que está diante de você. Bom, essa é uma posição. Outra posição vai dizer assim, mas a obra de arte, ela sempre dialoga com as condições que a tornavam possível. Então, ela não pode ser pensada fora da sua historicidade. Ela tem que ver com aquele contexto, com aquele momento, e você precisa conhecer isso para conseguir fruir, entender e pensar a arte. Né? Bom, qual é a solução mais simples e obviamente equivocada? Imaginar que uma coisa é o reflexo da outra. Tá. Então esse autor é o reflexo do seu tempo. Ou essa obra é o reflexo, né, sociológico das condições que a gente tinha naquele momento histórico. Né? É uma simplificação total da psique da pessoa, né? Exatamente, é uma cisão, né? Ou uma cisão ou uma projeção mútua, né? Uma espécie de identificação entre a obra e o contexto, onde se inclui então aí o autor. Bom, tomando isso como ponto de partida, né, a gente vai dizer assim, a nossa relação entre autor e obra, ela foi se tornando mais e mais complexa quando o autor começou a propositalmente fazer parte da obra. Né? Vamos pensar no movimento conceitualista, nas artes plásticas, né? O abstracionismo já estava muito carregado disso. Às vezes o romantismo, em que para você ter um contato com a obra, você precisa indiretamente experimentar, ainda que seja uma ficção sobre aquele autor. Né? Quem que era o Byron, quem era o Álvares de Azevedo, ou no caso, por exemplo, do Polanski, né? Ele filmou aí o Jacuzzi, né? Que é um exemplo máximo de uma figura que é o intelectual, Émile Zola,
denunciando o escândalo do aprisionamento politicamente motivado de um judeu. Só para dar aquele momento dica para os ouvintes, dependendo de como vocês ficarem depois desse episódio em relação a artistas e suas obras, é uma boa representação cinematográfica aí do caso Dreyfus, pessoal. Então, esse é o filme J'accuse, saiu há relativamente pouco tempo, se eu não me engano, saiu em 2020 ou 2019, e vale a pena dar uma olhada, assim, acho que talvez seja a obra mais fácil e mais compreensiva do caso Dreyfus dentro da França, que ainda lida muito com seu antissemitismo nos dias de hoje. E rodada pelo Polanski, que sofreu acusações, né, nos Estados Unidos, teve que fugir dos Estados Unidos por ter estuprado uma menor de 13 anos com quem ele estava fazendo fotos para a revista Vogue. E que, por outro lado, absolveu ele depois, disse que ele estava perdoado, que tinha passado. Então, a gente vê que ao escolher filmar esse tópico, e como ele o fez, ao escolher filmar o pianista, né, que fala da infância dele nos guetos de Varsóvia, como um mendigo, como alguém que teve que mudar de nome, que teve a mãe católica morta em campo de concentração porque era considerado judia, o pai sobreviveu, se não me engano, a Bergen-Belsen, né? Você vê que o escândalo ele influiu na obra, ele faz parte da obra, ele foi incorporado pelo Polanski, né? No diálogo com os seus ouvintes, com os apreciadores do cinema dele. Mas voltando ao caso Dreyfus como exemplo, né? Esse caso que mistura a obra e o autor, um pouco como o Flaubert, né, quando ele foi interpelado, quem é Madame Bovary? Ele diz, eu sou Madame Bovary. Mostra como essa relação ela é atravessada por um contexto muito específico, que é o contexto político. Esses são modelos de intelectuais, né? O Émile Zola, ele forma um padrão, que não é mais um cara só que escreve, mas que intervém na vida política. De certa forma, é como se a gente assim tivesse popularizado a função do intelectual. Então todo mundo tem lá a sua condição de ter uma atitude política ao julgar um autor, a relação entre um autor e uma obra e tal. E aí a pergunta é que tipo de formação e que tipo de implicação política de fato a gente tem quando acontece um cancelamento? Ou nós estamos num outro processo psíquico aí que eu reputo assim problemático, né? Que é eu vejo no autor algo que me habita também, que às vezes eu pratico ou sou leniente na minha vida privada, e daí eu deposito isso naquela pessoa, eu persigo e agrido aquela pessoa, eu excluo aquela pessoa para excluir a minha culpa, para excluir as minhas questões em relação a isso, para me purificar. Então daí eu pus o Polanski para fora, eu pus a Carol Conká para fora, eu pus o Monteiro Lobato para fora, e daí eu tô assim produzindo um mundo mais puro. Por quê? Porque é melhor composto por pessoas como eu, que pensam como eu. E aí a gente vai dizer, poxa, mas são ideias legais, são ideias que eu apoio, né? Mas será que o princípio do funcionamento ele é realmente interessante? Se a gente trabalha, né, a partir de uma moral baseada na culpa e de uma prática baseada no silenciamento sem continuidade, ou seja, uma coisa importante, né, no processo político é que você se engaja e você continua no processo, né? Você não se engaja para eliminar outro, para destituir uma voz. Aí nós temos um problema. E aí eu vou pegar esse gancho que você estava comentando do Polanski, né? E aí falando mais do nível psicanalítico, né? O diretor, ele teve um passado muito turbulento como sobrevivente da Shoah. Depois, bom, teve o caso da esposa dele que estava grávida e Charles Manson, e aquilo para mim, toda a interação do Tarantino com isso no Once Upon a Time in Hollywood é tão
Eu fiquei imaginando se o Polanski tivesse visto aquele filme. Eu falei, cara, essa pessoa teve um passado tão cheio de traumas, né? E a minha pergunta na psicanálise, a gente consegue traçar aí uma relação direta entre os abusadores que foram abusados? Olha, na psicanálise e fora dela, né? É uma observação empírica. O que você pode criticar, né? Porque isso não significa uma relação de causação, né? Mas é uma relação de sucessão. Aqueles que, entre fatos, né? Aqueles que passaram por abusos, por violência, por estupro, por traumas, vamos dizer assim, com essa natureza, né? Onde você tem uma relação de opressão direta, né, geralmente sobre o corpo, eles têm maior probabilidade de repetir isso no futuro. De alguém que passou por um abuso, mas isso depende do quê? De como esse abuso foi tramitado psiquicamente, né? De como ele foi elaborado, de que tipo de afetos que foram produzidos. É um pouco para simplificar, né? Aquela história em que uma criança pequena é objeto de violências repetidas, né? Por parte da família, do Estado, da sociedade civil, e daí ela imagina que uma forma de ajustar contas com o outro é crescer e se tornar um policial violento, né? Adquirir os meios para praticar a violência e daí praticar a violência sobre os outros. Esse processo psíquico, ele é muito frequente, porque ele é talvez assim a solução mais simples, a solução que passa por menos elaboração, né? Menos transposição de linguagem. Então vamos pensar aí no caso do Polanski. Ele passa por inúmeras vicissitudes traumáticas, mas aparentemente isso faz também com que ele seja um grande cineasta. E a gente vai dizer, puxa, a mesma vida que produziu a monstruosidade do abuso produziu aquele cinema. A mesma vida, as mesmas contradições, os mesmos sofrimentos produziram A e produziram B. A gente quer o A, a gente não quer o B. Mas como então reconhecer que muito da nossa mais admirada produção estética, ela tem suas raízes no sofrimento, na maneira como as pessoas usam a arte, né, para lidar, elaborar, redescrever as coisas que se passaram com elas. Não precisa ser só a arte, pode ser a ética, pode ser a política, pode ser a religião. Há muitos suportes, mas vejam que, em geral, implica em você conseguir sair da tua experiência e vê-la a partir de uma outra linguagem, e vê-la a partir do ponto de vista do outro. Sim, eu acho que você está trazendo uma reflexão muito importante, porque para mostrar que nada é muito simples, né? Não dá para a gente discutir isso a partir de uma simplicidade, é muito complexo, né? Não dá para você achar isso é isso aqui e é assim preto no branco. E aí uma das coisas que a gente mencionou aqui também é dentre as formas que a gente escolhe, né? Indo para um lado mais simplista ou menos, de lidar com essas situações, uma delas é o boicote, né? Muitas pessoas vão para o boicote pelo boicote. E aí um exemplo, né? A gente tem o Richard Wagner, né? Muito admirado, né? Um compositor muito admirado no Terceiro Reich. Ele escreveu em 1850 um ensaio intitulado O Judaísmo na Música, e nele ele criticava duramente, especificamente dois compositores judeus, e afirmava, né, em resumo, que os judeus eram incapazes de produzir verdadeira arte, já que eles não poderiam ser integrados à sociedade. E aí, por esses motivos, né, e outros, Wagner foi interpretado pouquíssimas vezes em Israel, então ele sofre uma espécie de boicote em Israel, e muitos judeus ainda se recusam a entrar em contato com a obra desse compositor alemão, também por causa disso. Então, eu queria saber, Christian, sua opinião sobre boicotes, né, em casos como esse em outros, e se eles são eficazes a partir de algum ponto de vista, né? Qual que é a sua opinião sobre boicotes nesses casos? Então, né, o boicote, ele é uma medida extrema, né? Ele é uma medida, e eu acho que deve ser considerada quando todas as outras fracassaram. É o que a gente viu na África do Sul, por exemplo, né? É o que a gente vê no caso de boicotes econômicos, como agora
se mobiliza contra a Ucrânia, né? Em que outras possibilidades de negociação, de tratativa, elas fracassam. Mas veja, né? Nós estamos falando de operações usadas em cenários de guerra, né? Aí você transpõe isso para uma pessoa que está fazendo um balé, que está fazendo uma ópera numa cidade lá em Beirute. Você vai dizer, existem outras mediações, quer dizer, o campo da estética, da filosofia, ele reage a isso. Né? Ele não é um campo inerte que vai olhando para o Nietzsche dizendo tudo que você diz é ok e a gente concorda. Né? Mesmo à época, o Nietzsche é severamente criticado. Né? Ele tem ali parte de uma polêmica, o próprio texto que ele está escrevendo. Né? Bom, isso não muda o fato que aí a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque não é uma obra de arte, então não temos uma linguagem que merece uma interpretação desse tipo, né, que convoca uma interpretação estética, mas era o Nietzsche falando sobre valores. Então, a responsabilidade se modifica, é um texto, né, de crítica musical. Então, a hora que a pessoa explicita esse tipo de juízo, ela deve enfrentar as consequências, né, diretas de ter dito isso. Mas o Jung também fez afirmações antissemitas. Né? Carl Gustav Jung, um dos maiores psicanalistas, psicólogos de todos os tempos. Né? Ele fez isso num contexto em que a Göring propõe um pacto, ou você arianiza a psicanálise na Alemanha, ou nós não vamos deixar os psicanalistas saírem, nem imigrarem, vão morrer todos, como morreram a maior parte dos familiares dos psicanalistas. E a gente pode dizer, puxa, se esperava dele algo assim, o texto onde ele é antissemita é claro e distinto. Mas ele disse outras coisas também, e tinha aquele contexto. Daí a gente junta, né? Não, mas tem o Nietzsche, tem o Jung, tem o Heidegger. O Heidegger, um dos maiores pensadores do século passado, autor de Ser e Tempo, assumiu a cátedra de filosofia em Freiberg, onde está lá até hoje escrito, né, guardado na memória, né, o frontispício nazista, e faz vários discursos e jamais se retrata. A gente vai dizer, puxa, mas isso significa que as ideias do Heidegger deviam ser principalmente abolidas. Assim, uma espécie de... Nós não estamos mais no discurso estético, não estamos mais no discurso da crítica musical, nós estamos no discurso institucional e filosófico. Né? O sujeito faz um discurso para assumir a reitoria de uma das maiores universidades alemãs. Quer dizer, não tem volta a isso. Mas daí vem um leitor do Heidegger, um judeu chamado Emmanuel Levinas, relê a obra e descobre que você tem ali um ponto de partida para uma nova maneira de pensar a ética. Bom, então o que é isso? Se a gente tivesse tirado um, a gente não chegaria no outro. A gente quer o outro, mas não quer um. Ou seja, o trabalho da crítica, ele é esse trabalho de peneira fina, né? Entre o que vai e o que fica na obra e na relação entre a vida e a obra. Porque a gente também não pode imaginar que os nossos valores hoje, né, muito, muito certos, estabelecidos para nós hoje, como é que eles se comportarão daqui a 50 anos? Como é que eles serão daqui a 100 anos? A história parou e nós agora, a nós foi nos revelado que a gente tem um circuito de valores que eles... Muito difícil, né, a gente pensar hoje, né, que isso seja revertido. Mas a gente não pode assumir essa posição ucrônica, né, acrônica, de dispensar que nós também estamos submetidos ao ciclo da história. O que está faltando aí nessa discussão e nessa cadeia aí que eu fiz de consequências? Um conceito psicanalítico muito importante chamado reparação. Quando você olha para uma obra ou para uma vida e diz eu fico, ou eu largo, eu compro, ou eu jogo ao mar, você está procedendo psiquicamente de forma a continuar a cisão, a continuar trabalhando por cisões, em vez de, conceito psicanalítico, reconstruir a experiência, né? Reparar. Como faz para consertar? Com S e com C, já que estamos entre a estética e a ética, né? Como é que faz para que fique bom de novo, né? Para que fique wieder gut machen em alemão, né? Tornar bom, gostoso de novo.
ou Wiederherstellen, né, que é voltar a um lugar. Né? Um evento como esse são eventos de quebra, né, do Woody Allen, do Nietzsche, eles quebram uma coisa, uma experiência que estava para nós ali montada, bem organizada, que era uma novidade, que era um futuro possível, quebrou. Bom, aí a gente vai dizer, nossa cultura ela está assim atacando os nossos dispositivos de reparação. A gente tem delete, a gente tem unfollow, a gente tem cancelamento, a gente tem destrua esta pessoa, onde está o botão vamos reconstruir o que foi quebrado? O botão kintsugi, não sei se vocês conhecem essa arte japonesa, né? Quando quebra um vaso, você reconstitui ele com ouro e ele fica mais único, mais valioso do que ele era antes de quebrar. E é assim que funciona a reparação psíquica para a psicanálise. A reparação psíquica ela é essencial para o luto. Se você não conseguir reparar, você não vai conseguir concluir luto. Bom, o que está acontecendo? Nós estamos abrindo, né, quebras e mais quebras e quebras em cima de quebras e a nossa capacidade de recompor sendo atacada. Então eu vou mudar aqui a direção da próxima pergunta, né? E até deixar essa por último, mas agora que você já está falando de reparação e desse vaso tão bonito que você está comentando. Quando a gente está falando desses abusos sexuais, e acho que muitas vezes também entra esse abuso moral, né? Hoje em dia, é possível alcançar a reabilitação? Existe um mundo, aí estou falando tanto juridicamente falando, tanto eticamente falando, dentro da psicanálise, existe um mundo em que essas pessoas elas podem ser reintegradas pela sociedade? Olha, essa é uma pergunta que tem movido muitos esforços de pesquisa, com muita casuística, né, de lugares diferentes, situações diferentes, né. A reabilitação, né, é um termo que está bastante ligado ao universo jurídico, né, de você ou também ao universo do rehab, né? A pessoa é dependente de drogas, ela vai para um rehab e daí ela consegue, né, sair, ela consegue deixar algo ruim para trás. Nas situações de abuso, nas situações de infração moral, né, principalmente quando você tem simetria de poder, né, isso é muito importante, né, como um critério. O equivalente da reabilitação, né, que seria assim, a reabilitação propriamente ética, implicaria uma espécie assim, de reconexão, né, de trabalho entre a vítima e o seu algoz. O que é muito difícil, o que as pessoas não querem, inclusive os envolvidos. É o mais difícil de acontecer. Você prejudicou essa pessoa, você fez isso para essa pessoa, agora a gente vai colocar você para falar com essa pessoa. Não, falar não. Falar. É que é reviver e atualizar o trauma, né? Isso, exatamente. Dos dois lados, né? Os dois lados vão dizer, não, eu não quero. Então, mas a reparação, pode ser que você não precisa falar diretamente, tá bom? Então a gente vai falando por meios indiretos, você vai criando mediações. Por exemplo, obras de arte, cartas, sei lá, você pode inventar os sistemas os mais difíceis e complexos para resolver esse impasse. Mas o impasse só tem esse caminho. Como uma antropóloga da Johns Hopkins, indiana, né, chamada Uvina Das, que estudou os massacres entre hindus e muçulmanos, entre hindus e sikhs no norte da Índia, por ocasião da Partition, em 1984, em que você tinha uma cidade com 30 mil pessoas, 7 mil foram mortas de parte a parte, 5 mil foram mortas, né? Massacres. Todo mundo contra todo mundo, matou aqui, matou lá, cada um com a sua razão, com o seu motivo e etc. Ela diz, você olha para isso e você tem dois cenários, né? Ou isso vai se repetir, que é o que a gente já falou, né? Você não trata, você isola, você coloca para fora, aquilo vai voltar e cair na sua cabeça. Isso é uma lógica psicanalítica, né? O que é recalcado, retorna. Né? O que é negado, volta. Então é melhor você se ajustar você se entender com o que volta do que ficar jogando para fora.
Aliás, toda a nossa mitologia sobre o trauma está ligado a isso. Fantasma, o vampiro, mula sem cabeça, é o quê? É o morto que volta e diz, escuta, não ajustamos contas. Vai continuar acontecendo, enquanto você não conversar com o fantasma. Pode ser que o cara esteja morto, mas o filho dele está lá, o neto dele está lá, as palavras dele estão lá, a obra de arte dele está lá. Então a Vinadás, ela diz duas coisas super importantes. Primeiro, que esse processo ele tem muita relação com as crianças. O que você faz com as crianças? Que um matou o outro matou um, bagunça que você faz com as crianças. Elas são nossas ou elas são deles? Ou elas são de ninguém? E mais, como as crianças vão te dar um ponto de vista que, em geral, é extremamente reparador, que é extremamente assim, que você fala, não é possível que isso esteja acontecendo. Caso real, um menino que passa por uma árvore lá na Índia e diz, nessa árvore o meu pai foi enforcado. E daí o outro menino, logo em seguida, diz, e nesse lugar o meu pai foi queimado vivo. E eles eram de denominações religiosas distintas. Eles estavam reparando o que aconteceu quando eles falavam disso entre si. Então, o lugar da criança é o lugar do quê? Segundo ponto fundamental, né? Como nós podemos seguir juntos? Essa é a pergunta da reparação. Né? Como seguir junto depois disso? E essa é a questão, acho que é fundamental depois de Auschwitz. Como seguir junto depois de Auschwitz? Como seguir junto é a questão para a poesia do Paul Celan. Né? Como é possível fazer poesia depois que isso acontece? Já que a poesia é uma fala sobre o passado que inventa um novo futuro. Isso é descrito pela psicanálise a partir desse processo que é a reparação. Isso a gente sabe fazer em microescala. Né? Por quê? Porque todos os nossos grandes amores foram feitos por quebras. Se você nunca teve uma quebra com seu namorado, isso aí não vai longe. Você nunca teve uma quebra com seu pai, com a sua mãe, com aqueles que você gosta. E às vezes eles nem ficaram sabendo que eles disseram aquela palavra que quebrou Frozen, sabe? Efeito Frozen no seu coração. Tem que ter. Bom, e você tem que se reaver, se reinventar, se criar algo novo a partir disso. A gente sabe fazer. Todo mundo sabe, em maior ou menor escala. Tem eventos que a gente diz, eu não consigo imaginar de onde vai vir a força de reparação para isso. Muita gente confunde reparação com perdão. Mais ou menos. O perdão ele só dá conta da culpa, ele não dá conta da responsabilidade e nem da implicação. Né? Sim, e eu ouvindo aqui, eu acho que, sei lá, 99,9% das mulheres que eu conheço, que já passaram por algum abuso, sofreram alguma coisa dentro de relacionamentos, ou enfim, de homens com quem nem se relacionavam, né? E é muito complexo, porque eu acho que envolve um processo de educação também muito, que precisa acontecer de forma muito revolucionária na nossa sociedade, porque a gente vive muito a lógica da punição, né? Então, a punição, apesar de não trazer reparação, né? Ela traz aquele efeito mais imediato de algo foi feito, né? Quando é feito. Então, é real. Tem razão, Amanda, porque quando tem essa onda, né, de denúncia, e que é super compreensível, porque você não vê outro meio, é como o boicote, né? Não, tentei de outras formas, só tem essa, então eu faço isso, né? Você, ao mesmo tempo, torna a questão uma questão. Por outro lado, você dificulta um pouco para que aconteça essa fala inicial, fundamental, que não vai acontecer de novo. Do cara, da pessoa. Né? Não, mas ele já... Não, tem que dizer de verdade. Mas ele já falou para a imprensa. É diferente. Aí que entra a peculiaridade da escuta analítica, as considerações da psicanálise. Não estamos falando em fala instrumental, não estamos falando em fala para a imprensa, não estamos falando em postagem. Estamos falando num tipo de fala que vai ter que acontecer aqui. Enquanto não acontecer, a reparação não entra em curso. E, em geral, as pessoas elas pagam, elas fogem, elas contratam advogados, elas gritam, elas fazem tudo. Atacam amigos, ex-amigos, elas fazem tudo para escapar a esse momento tão difícil de dizer, olha, desculpa,
não vai acontecer de novo. E não vai acontecer de novo, por que não vai acontecer? E aí você vai para a reconstrução da história da vida daquela pessoa, das referências dela, das narrativas nas quais ela está apoiada. É todo um universo que você desencadeia com uma fala genuína, autêntica, né? Dizendo, como é que eu vou saber que é uma fala genuína e autêntica? Bom, complicado. É justamente por isso que nós estamos nessa enrascada, né? E é possível que os dois, sei lá, os envolvidos na contenda jamais voltem a se entender, se ter uma proximidade, porque não é isso que importa. Não é, eu fui desculpado. O que importa é a reconstrução da experiência, não da consciência moral dos envolvidos. É muito bom, Christian, a gente só tem a agradecer, eu acho que a nossa conversa foi muito rica, e eu acho que a conversa ela é melhor ainda quando você sai dela com mais questionamentos com mais perguntas do que quando você entrou, e eu tô saindo com essa sensação também, assim, enfim, tá com a mente fervilhando de perguntas e mais questionamentos ainda, e eu queria te agradecer por ter contribuído com a gente para esse tema que eu acho sempre relevante, e dizer que você é sempre muito bem-vindo no nosso podcast. Obrigada pela participação de hoje. Eu que agradeço vocês, ao trabalho do IB, que eu acompanho desde que começou. É de fato notável que isso exista no Brasil nesse momento. É um exemplo maior, né, disso que a gente está falando. Né? Acho que vocês pegaram uma pauta que ela é uma pauta muito ibiana, assim, né? Que depois que a gente diz, aconteceu, quebrou, mas desculpa, vem... O que a gente pode fazer para reparar? Né? Eu acho Gente, você está juntando isso, me lembra tanto... Assim, você está falando isso e está me lembrando demais o episódio de Yom Kippur que a gente fez no ano passado. Não sei se você chegou a ouvir, mas, assim, muitas coisas que vão, assim, juntas. Vão conversando, sim. Às vezes eu fico muito impressionada como a gente está trabalhando dentro da comunidade judaica e não necessariamente a gente está discutindo uma pauta originalmente judaica, mas essas coisas elas se fecham num ciclo só dentro da nossa cultura, dentro das nossas discussões. Então, muito feliz de ter aqui hoje. Tá? Eu posso dizer, né? Para mim é sempre uma ocasião assim que eu não me furto e dou um jeito de cumprir, por isso vocês contem comigo sempre, porque faz parte do meu processo de reparação, né? Já disse isso publicamente, né? Venho de uma família de alemães, meu pai lutou pela Wehrmacht. Como é que faz agora? Eu sou um alemão e permanecerei para sempre remoendo as culpas do nacionalsocialismo. Nós temos que reparar isso, né? Muito legal. E é isso, gente, para quem está ouvindo, a gente conversou hoje com o psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e youtuber no canal Falando Nisso, e aliás, né, já que estamos fazendo jabá aqui, acompanhem o canal no YouTube do Christian, que é sensacional, ele fala sobre essas e diversas outras questões, eu recomendo muito, eu sou uma espectadora ativa sempre. Bom, e lembrando que Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, o Orelo, o Apple Podcast, o Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais, e até quarta que vem, pessoal. Até mais. Tchau! Tchau!